mulher que esteve no centro do maior deslize do monarca mais icônico de Israel. Essa foi Batseba, a esposa de Davi e mãe do rei mais próspero das Escrituras, Salomão. Antes disso, teve uma vida ao lado de outro homem, Urias. A trajetória de Batseba se entrelaça com a decadência de um homem descrito na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. Sua história se funde à narrativa de um pecado que parecia permanecer impune, oculto aos olhos dos homens, mas não escapou da vigilância de Deus. E neste vídeo, você descobrirá o que realmente as Escrituras revelam sobre quem foi Batseba e qual foi sua responsabilidade em tudo que ocorreu. Teria ela sido uma vítima ou uma antagonista nessa história? Assista até o final para compreender. A Bíblia afirma que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. Seu nome possivelmente significa filha de um juramento, ou sétima filha. Ela também é chamada de Batistua, que significa filha da abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado heteu do exército de Israel. As Escrituras não fornecem muitos detalhes sobre a vida conjugal de Batseba e Urias, ou seja, não há informações sobre como era o relacionamento entre eles. O que se sabe é que em um determinado dia, Batseba foi vista por Davi enquanto realizava um ritual de purificação. Naquele período, as forças israelitas estavam em guerra e Urias, seu esposo, estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Por outro lado, Davi, apesar de ser reconhecido como um rei guerreiro, não estava na linha de frente. Em vez disso, permanecia confortavelmente em seu palácio, com o coração e a mente propensos a uma trama pecaminosa. Aqui, chegamos à parte mais delicada e sombria da história de Batseba. A Bíblia relata que do terraço de seu palácio, Davi avistou Batseba se purificando e a cobiçou. Ele procurou saber quem era aquela mulher, e mesmo depois de ser informado de que Batseba era filha de Eliã, um de seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um de seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um dos soldados mais leais, Davi decidiu seguir adiante, ceder aos seus desejos e ser consumido pelo pecado. Impressionado pela beleza de Batseba, Davi ordenou que ela fosse levada ao seu palácio. Lá, ele se deitou com ela, consumando seu pecado de adultério. Algum tempo depois, Davi descobriu que Batseba estava grávida e tentou a todo custo ocultar sua transgressão. Primeiro tentou fazer com que Urias acreditasse que o filho era seu. Para isso, ordenou que Urias retornasse a Jerusalém, tentando convencê-lo a ir para casa e se deitar com sua esposa. Caso isso ocorresse, Urias não suspeitaria da gravidez de Batseba. No entanto, Urias recusou-se a ir para casa e ficar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam engajados na guerra. Inclusive, Davi chegou a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi afundou-se ainda mais no pecado, ao ordenar que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto. Após o período de luto de Batseba pela morte de seu esposo, Davi tomou-a como esposa. Talvez, em sua mente, ele acreditasse que havia resolvido todos os seus problemas e que sua reputação, assim como a honra de Batseba, estavam protegidas. Tudo parecia oculto e esquecido, mas Deus havia testemunhado os atos de Davi e definitivamente não se agradou deles. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou uma parábola que ilustrou o que havia ocorrido entre Davi, Batseba e Urias. Essa parábola foi conduzida de tal forma que, antes mesmo de perceber que se tratava de sua própria história, Davi se revoltou com a situação descrita e declarou que aquele que cometera tal pecado era digno de morte. Quando finalmente compreendeu que o relato era sobre ele, o rei de Israel lamentou-se profundamente. Diante dessa narrativa bíblica, frequentemente surge um questionamento sobre a real participação, postura e culpa de Batseba nesse episódio. Afinal,
Ela foi uma vilã ou uma vítima? Ao longo dos séculos, estudiosos têm debatido os eventos dessa trágica história. No geral, todos concordam que o ocorrido foi algo injustificável, um pecado de extrema gravidade. No entanto, há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba. Alguns teólogos sugerem que, como Davi a viu do terraço de seu palácio, o local onde ela se purificava não era completamente reservado, e que talvez ela tenha sido imprudente ao escolher aquele lugar. Porém, essa teoria é altamente questionável, pois não há qualquer evidência bíblica que a sustente. O fato de Davi ter conseguido vê-la não significa que Batseba foi negligente. Afinal, do palácio, Davi tinha uma visão privilegiada e estratégica da cidade, o que lhe permitia ver coisas que outras pessoas não viam. Além disso, o próprio texto bíblico enfatiza, logo no primeiro versículo do capítulo 11 de 2 Samuel, que tudo ocorreu em um período no qual os reis costumavam sair para a guerra. Ou seja, Davi estava em um lugar onde não deveria estar. Portanto, talvez Batseba nem soubesse que o rei estava no palácio, e mesmo que soubesse, dificilmente teria noção de que poderia ser observada. Assim, acusá-la de imprudência é pura especulação, e não um dado concreto das Escrituras. Mencionada no Novo Testamento, ao ser incluída na genealogia de Jesus, sem que, no entanto, o texto bíblico deixe de registrar que antes disso, ela havia sido esposa de Urias. Ou seja, até mesmo na lista mais honrosa em que Davi poderia ser citado, há um lembrete de seu pecado. Quando olhamos para essa história, reconhecemos que Deus cumpre seus propósitos, apesar das fragilidades humanas. Talvez você esteja ouvindo esse relato e se achando superior a Davi. No entanto, sem a graça divina, não somos absolutamente nada. Não há mérito algum em nós mesmos. Davi, Batseba, Urias, você, eu, todos nós. Se hoje somos alvos da bênção de Deus, isso é pura graça, um favor imerecido. O que você achou dessa história? Como ela impactou sua visão sobre fé, justiça e redenção? Conta pra gente nos comentários, queremos muito saber sua opinião. Se esse vídeo trouxe reflexões valiosas para você, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e transformadores para você. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!